Começamos então com a questão número 9 da Universidade do Estado de Goiás. Em uma eleição estão concorrendo os candidatos A, B e C. Realizada uma pesquisa de intenção de voto com 1.000 eleitores, obteve-se o seguinte resultado ilustrado no gráfico de setores a seguir. Então, apresentado aí o gráfico de setores. O valor do ângulo X do gráfico de setores é... Então a gente vai trabalhar em cima disso aqui. O ângulo X, é isso que ele quer saber. Então, na verdade, essa quantidade que ele deu aí de 1.000 eleitores, isso aqui não tem muita importância não. Aliás, não tem importância nenhuma. Poderia ser qualquer outro número aqui, né? O importante aqui é que cada fatia dessa de um gráfico de setor, que inclusive está sendo dada em percentual, representa um percentual do todo. Pode ver que aqui tem 30 mais 20 são 50, mais 50 são 100. Então, esse círculo todo aqui representa 100%, que é o que? 360 graus. Agora, a fatia B, onde tem o ângulo X que ele está perguntando, corresponde a 20%. 20% de quê? 20% de 360. É só você fazer essa continha aqui e partir para o abraço. Questão número 10 do Enem, 2017. Estimativas do IBGE para a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2012 apontavam uma participação por região conforme indicado no gráfico. Mais um gráfico de setores aí. As estimativas indicavam que as duas regiões maiores produtoras produziriam juntas um total de 119 milhões de toneladas dessas culturas em 2012. De acordo com esses dados, qual seria o valor mais próximo da produção em milhão de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2012 na região sudeste do país? Bom, as questões do Enem costumam ter textos longos, onde a gente deve ler cuidadosamente para encontrar o que de fato é importante aqui na nossa resolução. Tá? Bom, mas ele fala aqui que as duas regiões maiores produtoras juntas produziriam um total de 119,9 milhões. 119,9 a gente pode considerar até como 120 milhões. Fazendo um arredondamento aqui para facilitar os nossos cálculos. E esses 119,9 milhões corresponde ao produzido pela região centro-oeste e a região sul, que são as duas maiores aqui no gráfico, dá para perceber isso. Ele fala que são juntas, então se são juntas, você vai ter que somar isso aqui, 37,2 da região sul com 38,3 da região centro-oeste. Quanto é que vai dar isso aqui? 8, 7, 15, vai 1, 3, 1, 4 e 3, 7. 75,5%. Então, essas duas regiões juntas produzem 75,5% do total produzido por todas as regiões. E isso corresponde a quanto? Ele disse ali no texto. Isso aqui corresponde a 119,9 milhões. Eu vou botar aqui 120 milhões. E em seguida ele pergunta lá no finalzinho, de acordo com esses dados, qual seria o valor mais próximo da produção em milhão de toneladas da região sudeste. Aí você vai lá no gráfico e observa que a região sudeste tem 11,4. Então, 75,5 corresponde a 120 milhões de toneladas. E 11,4 é da região sudeste. Quantos milhões de toneladas ele produz? Está aqui uma regrinha de 3, bem fácil de ser resolvida, e é com vocês mesmo aí. Passamos para a próxima questão. Prosseguindo agora com a questão número 11 do Colégio Pedro II de 2018. Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, O professor Paulo César, ao encontrar um antigo diário de classe de 1981, percebeu que a nota de Leovegildo, nunca vi um nome tão estranho assim,
um dos 11 estudantes que fizeram uma prova muito importante estava apagada. As 10 notas registradas foram as seguintes. Tá? Então temos aqui as 10 notas dos 11 alunos e faltando aqui a nota do tal do Leovegildo. Muito bem. Entretanto, uma anotação no diário dizia que a média aritmética simples das 11 notas havia sido igual a 8,5. Portanto, as notas de Leovegildo nessa prova foi igual a... As notas não, a nota, né? A nota de Leovegildo foi igual a quanto? Bom, nós temos então aí, deveríamos ter 11 notas, mas só temos 10, né? Porque está faltando aí a do Leovegildo. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente sabe que a soma de todas as notas, das 11 notas, dividido por 11, né? A soma das 11 notas divididas por 11 vai dar a média aritmética simples, que ele disse aqui que foi 8,5. Acontece que não dá para somar as 11 notas, porque está faltando a da Leovegildo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a soma dos 10, que constam aí, mais um x aqui, que vai ser a nota misteriosa do nosso amigo aí, e então resolver essa equação. Nada mais simples, né? Simplesmente você vai somar as notas de todos esses 10 alunos que estão aí e colocar aqui no lugar dessa palavra soma. Certo? Super fácil, né? Bom, agora a questão 12 do Enem. Brasil e França têm relações comerciais há mais de 200 anos. Enquanto a França é a quinta nação mais rica do planeta, o Brasil é a 10ª, e ambas se destacam na economia mundial. No entanto, devido a uma série de restrições, o comércio entre esses dois países ainda não é adequadamente explorado, como mostra a tabela seguinte referente ao período 2003-2007. Tem a tabela aí, né, onde vocês podem ver aqui na coluna da esquerda. Aqui na coluna da esquerda você tem os investimentos do Brasil na França e na coluna da direita os investimentos da França no Brasil. Dá para observar, inclusive, né, que os investimentos da França no Brasil, em todos os anos, são maiores do que o do Brasil na França. Prosseguindo, os dados da tabela mostram que, no período considerado, os valores médios dos investimentos da França no Brasil foram maiores que os investimentos do Brasil na França. Em um valor, bom, e vem as opções. Quando ele fala aqui os valores médios, isso já nos indica que nós precisamos simplesmente calcular as médias. Né? Calcular as médias dos investimentos do Brasil e da França, você vai obter a primeira média, vou chamar aqui de MB, tá? Os investimentos médios do Brasil. E a mesma coisa aqui, você vai calcular a média de todos esses valores aqui, que representará os investimentos médios da França no Brasil. E em seguida fazer a comparação dos dois valores obtidos, né, que é isso que ele falou. E verificar em qual dessas faixas aqui ele vai se encaixar. São uma questão bastante simples esta. Partimos então para a questão número 13 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2019. Questão simples essa. A média aritmética das idades de um grupo de 10 amigos é 22 anos. Ao ingressar mais um amigo nesse grupo, a média aritmética passa a ser de 23 anos. A idade do amigo ingressante no grupo em anos é... E vem as opções aqui. Tá? Bom, preciso ter um pouquinho de cuidado aqui, mas é simples a questão. Tá? Quando ele começa dizendo aqui que a média aritmética das idades de um grupo de 10 amigos é 22 anos, a gente não sabe a idade real de cada um desses 10 amigos. Mas como a média é 22 anos, a gente pode supor que cada um desses 10 amigos tem 22 anos. Né? Já que a idade média, ela representa a idade de cada um. Agora,
ao ingressar mais um amigo nesse grupo, a média passa a ser de 23 anos. Então, qual a idade do amigo ingressante no grupo? Bom, veja bem, se ingressou mais um amigo, o grupo passou a ter 11 pessoas. Então, sendo que 10 delas têm 22 anos, supostamente, e esta outra pessoa, ela tem uma idade desconhecida. A gente não sabe. Mas sabemos que esses 10 que têm 22 anos, mais a idade desconhecida dessa outra pessoa, dividido por 11, porque agora são 11 pessoas, né, vai dar 23 anos, que é a nova idade média dos alunos. Tá? Então, simplesmente você vai resolver essa equação. Né? Vai encontrar quanto é que dá 10 vezes 22, esse 11 aqui você vai passar para cá, etc. Aquele procedimento padrão. Questão número 14. Universidade do Estado de Goiás. A Universidade Estadual de Goiás mudou seu sistema de avaliação. E uma das mudanças é o cálculo da média final, que passou a ser dada por esta fórmula aqui que eu estou marcando. Tá? Onde N1 e N2 são a primeira e a segunda nota do aluno, respectivamente. Se um aluno tiver 5 e 7 na primeira e na segunda nota, respectivamente, a média final desse aluno será... Bom, essa questão é muito fácil, né? É uma questão de média aritmética ponderada, onde a fórmula já está ali. Você simplesmente vai substituir na fórmula os valores que ele deu, nota 5 e nota 7, né? Sem maiores explicações. Tá? Prosseguindo, questão número 15. Instituto Federal de Pernambuco. Um feirante possuía 50 kg de maçã para vender em uma manhã. Começou a vender as frutas por R$ 2,50 o quilograma e, com o passar das horas, reduziu o preço em 2 ocasiões, para não haver sobras. A tabela a seguir informa a quantidade de maçãs vendidas em cada período, bem como os diferentes preços cobrados pelo feirante. Aqui está a tabela. E a pergunta: naquela manhã, por quanto foi vendido, em média, o quilograma da maçã? Então, mais uma questão aí de média aritmética. Os dados estão aqui, mas observem, não adianta você simplesmente somar aqui esses valores e calcular a média dividindo por 3, porque isso não vai estar correto. A gente pode observar que o preço inicial de R$ 2,50, ele vendeu 32 kg por esse preço. Tá? Então é como se tivesse um peso 32. Depois ele passou para R$ 2,00 vendendo 13 kg, portanto peso 13. E finalmente R$ 1,40 vendendo 5 kg, ou seja, peso 5. Tá? Então a média aritmética ponderada, você simplesmente vai aplicar esses pesos aqui. E vai dividir por quanto? Por 3? Não, né? Você sabe muito bem que na média aritmética ponderada a gente vai dividir pela soma dos pesos. Tá bom? Muito fácil. Questão número 16 do Enem de 2016. Uma partida de voleibol entre Brasil e Itália foi decidida em 5 sets. As pontuações do jogo estão descritas na tabela. Pergunta: nessa partida, a mediana, atenção não é mais média, agora é mediana. A mediana dos pontos obtidos por set pelo time da Itália foi igual a... e vem as opções. Agora, ele pergunta pelo time da Itália. Nós temos ali dados do Brasil que a gente não vai se preocupar porque não foi isso que ele perguntou. Tá? O que nós queremos é a mediana dos pontos obtidos pela Itália, que são esses pontos aqui. Ah, como é que é a mediana? A mediana não é o valor central? Aí você vai achar que vai ser esse valor aqui, 26? Não. Né? Você precisa lembrar que para calcular a mediana, sempre é obrigatório fazer a lista ordenada. Né? Nós temos que ordenar os dados
né? Pode ser em ordem crescente ou decrescente. Geralmente a gente usa a ordem crescente. E só então vamos encontrar o valor médio. Tá? Mais uma questão fácil. Prosseguindo, partimos para a questão 17, da PUC Rio de Janeiro 2018. O gráfico de barras abaixo mostra a distribuição das notas de uma turma de alunos em uma prova de matemática. A nota é sempre um número inteiro de 0 a 10. Bom, aí está o gráfico, daqui a pouco a gente comenta um pouco sobre ele. Assim, por exemplo, 2 alunos tiraram 0, né? Podemos observar isso aqui, olha. 2 alunos, a quantidade de alunos está aqui. Tiraram nota 0. Né? Aqui é quem tirou nota 1. Né? Aqui é quem tirou nota 0. Tá? Então, 2 alunos tiraram nota 0. Um aluno tirou 10. Também podemos observar aqui. Nota 10 foi um aluno. Tá aqui. Muito bem. As perguntas são: quantos alunos tiraram notas maior ou igual a 7? Atenção, maior ou igual a 7. Bom, igual a 7 está aqui. A quantidade está indicada aqui em cima. Vou marcar aqui. E essas daqui são maiores que 7. Então você precisa contar aí para responder essa pergunta. Uma simples contagem. Letra B, se a nota mínima para aprovação é 5, qual é a porcentagem de alunos aprovados? Atenção, porcentagem. Tá? Alunos aprovados pelo critério, né, o aluno tem que ter nota maior ou igual a 5, porque ele falou a nota mínima. Mínima para aprovação é 5. Então, se o aluno tirou nota 5, ele passou? Sim, por esse critério, sim. E quantos alunos tiraram nota 5? Aqui está dizendo. Tá? Agora, ele está perguntando a porcentagem de alunos aprovados. Ah, só esses daqui que foram aprovados? Só esses daqui? Não. Esses daqui foram aprovados, estes foram aprovados, estes foram aprovados, estes aqui também, estes aqui também. Você consegue somar e saber a quantidade numérica, né, de alunos aprovados. Agora, para calcular a porcentagem, é necessário saber o todo. Então você vai ter que descobrir aqui, né, pelo mesmo procedimento, quantos alunos ao todo fizeram essa prova. Compõem essa turma, na verdade, né? E na letra C, qual é a mediana, atenção, mediana, das notas dos alunos desta turma. Lembre-se que a mediana e tal, ele explica aqui o que vem a ser mediana, né? Mas não precisa se preocupar muito, a gente acabou de fazer aí uma questão de mediana, você sabe muito bem o que vem a ser. Tá? Cuidado, se por acaso a quantidade de alunos for par, né, ou ímpar, lembre-se daquele fato. E não é uma questão, de maneira alguma, não é uma questão difícil, apesar de ser discursiva. Bom, chegamos então à questão número 18, que foi da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, 2016. Durante um campeonato de basquete, nas 8 partidas disputadas por um jogador, verificou-se que suas pontuações foram essas aqui: 23, 15, 10, 23, 22, 10, 10 e 15. Podemos avaliar que a média, a moda e a mediana dessa amostragem são, respectivamente, muito fácil essa questão, né? Você só precisa ter cuidado na hora de calcular a mediana. Você já sabe por quê, né? É preciso colocar em ordem aí essas pontuações, senão vai dar errado. Agora o resto, né, a média é simplesmente a média aritmética. E a moda, você talvez já lembra a definição de moda. Muito bem, boa sorte aí para vocês nesses 10 exercícios, todos muito fáceis.